Livro de Isaías 49, verso 13 até o 16. Diz assim a palavra de Deus: Exultai, ó céus, e alegrai-te, tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas, ainda que esta esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a Tua palavra, Senhor, pedimos graça, misericórdia, Senhor, para falar aos nossos corações nessa noite. Fala conosco, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Todavia, não me esquecerei de você. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite. O contexto aqui: Israel estava para ser levado para o cativeiro babilônico de 70 anos, e os babilônios já tinham levado uma parte dos israelitas, né? Já estava prestes a levar mais e mais pessoas ali, por causa deles mesmos, por causa do pecado de Israel. Eles tinham esquecido de Deus, eles tinham o profeta Isaías ali pregando, né? Jeremias, Isaías, e eles não se convertiam ao Senhor. E até quando o povo do reino do norte, quando Israel foi levado pelos assírios, eles falavam: olha, jamais Jerusalém será invadida. Aqui está o templo, aqui é a habitação, é a casa de Deus. Só que eles esqueceram de permanecer na palavra de Deus, permanecer na obediência a Deus. E eles se gloriavam por estar em Jerusalém, e por lá está o templo. Eles já achavam que jamais Jerusalém seria invadida, né? Judá seria levado cativo. E eles esqueceram-se de Deus. E quando Nabucodonosor começa a investir contra Jerusalém, contra Judá, então eles dizem, né, versículo 14: mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. E Deus vem com uma promessa para eles, dizendo: olha, mesmo que uma mulher esqueça o filho do seu ventre, eu jamais me esquecerei de vocês, jamais desampararei vocês. E isso é verdade, né? Hoje nós estamos vendo o que aconteceu na história de Israel, né? Israel, ele foi levado cativo 70 anos, depois Daniel, quando chega os 70 anos, Daniel vai lá, ora a Deus, né? Ele fala: Senhor, chegou os 70 anos. Então está na hora de Israel voltar para a sua terra. Então Israel volta para a sua terra, né? Assim como Deus prometeu, né, através dos seus profetas, que Deus não esqueceria da promessa que fez, né, a Abraão. Depois eles desobedecem Deus de novo, e Jesus, lá em Mateus 24, Jesus profetiza também, né, que eles seriam espalhados por toda a terra. 70 depois de Cristo, eles foram espalhados pelo mundo inteiro, e ficaram mais de quase 2000 anos longe de Israel. Foi um cativeiro ainda maior, espalhado por todo o mundo, né? Sofreram perseguição por todo o mundo, né? A mais feroz foi a perseguição nazista, né? Que matou mais de 6 milhões de judeus. Mas Deus não esqueceu deles. Em 1946, eles começam a voltar para a sua terra, que nem terra era mais dele. Eles tinham só a promessa, né? Eles tinham só a promessa, porque lá estava morando quem? Os árabes, né? Os palestinos, que até hoje brigam, né? Para vocês entenderem essa briga que tem hoje lá. Quando vocês veem lá, olha, bombardeio na faixa de Gaza, porque Israel volta em 1946 e luta contra 6 nações,
um povo que não sabia lutar, porque estava em vários países, eles começam a vir de todos os países, e eles ganham a guerra contra esses 6 países, né? E eles se tornam a nação reconhecida pela ONU. Eles voltam a ter o reconhecimento como uma nação. E aí comprova o quê? O que Deus falou para eles. Mesmo que uma mãe esqueça seu filho de colo, né? Que é possível, né? Porque a gente tem visto tantos casos aí, né? Eu já falei de um caso, e os irmãos devem ter visto na televisão, né? Há uns anos atrás, um rapaz viu um saco preto numa madeira boiando num rio, lá em Minas Gerais. Ele achava que era um gato. E ele disse, quando ele puxou com a vara, que ele abriu, ele fica assim, atordoado. Não sei se os irmãos lembram desse episódio, né? E quando ele abre, era uma criança, um bebê chorando. E ele achando que era um cachorro ou um gato. E ele sai correndo com aquela criança cheia d'água dentro. E depois descobriram que a mãe abandonou ele lá. Quantos casos a gente vê, né, de câmeras filmando, agora que tem câmera para tudo quanto é lugar, de pessoas que chegam, né, e colocam na porta da pessoa, de pessoas que chegam e colocam na lata do lixo. Eu ouvi esses dias um amigo me relatando que tinha uma portinha numa maternidade, não sei se era aqui em Guarulhos, que as pessoas que tinham o bebê lá, eles iam e colocavam naquela portinha lá e as pessoas já pegavam ali mesmo no hospital. E nem viam a cara da mãe. Então, é possível, né? A gente fala, puxa, o amor de mãe é o amor talvez mais genuíno, mais puro, né, que a gente vê, né? A gente vê mães realmente que dão sua vida pelos seus filhos. Mas a gente tem visto mães que têm abandonado os seus filhos, né? A gente vê isso aí. E Deus está dizendo, olha, mesmo que uma mãe abandone, né, eu não vou abandonar você. E a gente tem vivido essa pandemia, né, já há 2 anos e pouco aí, e a gente, muitas lutas, né, que as pessoas têm passado, e nós temos passado também. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas têm passado por outros tipos de lutas, né? A gente tem concentrado muito na pandemia, mas muita gente tem morrido de câncer, muita gente tem morrido de outras coisas mais, né? A criminalidade continua, o nível de suicídio só aumenta. Então, muita gente perdeu seus empregos, muita gente perdeu emprego, muita gente não tem 3 refeições por dia, né? Não há você olha e fala, puxa, de novo vai voltar a pandemia, né? Quando você escuta aí cientistas, quando você escuta pessoas da mídia, outros, mas olha, vai ter novo lockdown, vai ter a próxima cepa que vir vai ser mais feroz. Então todo mundo fica atordoado, né? E a palavra de Deus para mim, para você é todavia. Fala assim, todavia. Não me esquecerei de você. Deus, ele fala para você. Amém? Deus, ele não esquece de você. Deus não vai te desamparar nunca. Amém? Mesmo que uma mãe abandone seu filho, ele diz que eu não abandonarei. Não vou te abandonar. E a primeira razão dessa convicção que nós temos é que ele declara na palavra dele, né? Ele está dizendo aqui, né, no versículo 15: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que isto seja possível, eu todavia me não esquecerei de você. Amém? É uma promessa, né? E eu creio nessa promessa, amém? Então agarre nessa promessa. O Senhor nunca vai te abandonar. Não importa o que aconteça, não importa o que está acontecendo, não importa os rumores, não importa a mídia, tudo contra a gente, né? Deus não vai te abandonar, meu querido, amém? Deus não te desampara, amém ou não? Não é assim que tem acontecido na minha e na sua vida, quando você passa por grandes lutas aí, né? A gente vai abrir para os irmãos depois dar testemunho, né? Se você tiver um testemunho para dar durante essa pandemia, um livramento que você teve, aquilo que Deus fez por você nessa pandemia, né? Você
fala comigo, que a gente vai estar abrindo aqui um espaço aí de uns 5, 10 minutinhos para você glorificar a Deus, né? Para mostrar que realmente Ele não te desamparou, nem vai te desamparar nunca. Porque a palavra dele, ele está declarando para Israel, e é verdade. Ah, pastor, mas Israel ficou 70 anos no cativeiro. Ficou, mas não ficou lá. Ele passou pelo cativeiro. A gente passa, né? Quantas lutas, né? Quantas batalhas, mas a gente não fica lá no cativeiro, amém? Porque tem uma promessa para a gente, para vir para Canaã. Tem uma promessa que Deus está dizendo: olha, eu não vou te deixar, não esqueci de você, né? Então a primeira razão para que a gente acredite nisso é que Ele declara na palavra dele, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, amém? A Bíblia diz que Ele vela sobre a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então eu e você temos que agarrar na palavra de Deus, agarrar nessa promessa. É uma promessa que Ele diz. Todavia, Ele está dizendo: olha, o mundo inteiro pode esquecer de vocês, mas todavia eu jamais te esquecerei, eu jamais te desampararei, né? Às vezes a gente toma as lapadas por causa da gente mesmo. A maioria, irmão, das provas que a gente passa, muitas delas, 90% é a gente, né? Poucas vezes a gente é provado por causa do nome de Jesus. Poucas, né? Muito pouca. A maioria das provas é a gente mesmo. Mas mesmo assim, a gente estando errado, a gente estando em pecado, Deus não esquece da gente, né? Ele não nos desampara, amém, irmãos? Então a primeira razão para que você fique firme aí é essa, né? E Ele tem uma misericórdia, né? No versículo 13 aí: exultai, ó céus, e alegrai tu, ó terra, e vós montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Essa palavra aqui no hebraico é compaixão, é misericórdia. Então Deus é misericordioso, amém, irmãos? A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, né? Essa palavra misericórdia, né, no latim ela vem do miseratio, que significa miséria, cardios, coração. Então a misericórdia, nas traduções que chegou para nós, misericórdia vem do coração do homem. Mas no hebraico é diferente do latim, do português, né? A gente fala: olha, essa pessoa ajudou a outra porque ela tem um coração bom, então ela é misericordioso. Já no hebraico não é. Essa palavra aqui, quando está dizendo que Deus se compadece, ou as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, Deus é um Deus de misericórdia. Essa palavra no hebraico é Ramim, que significa, que vem da origem da palavra herem, que significa útero. Então, quando ele diz aqui, ó, no versículo 15 aí: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Essa palavra aqui é a mesma palavra da raiz de misericórdia. Então, só tem misericórdia quem pode gerar vida. Por isso que Deus é misericordioso. A misericórdia no hebraico não vem do coração, vem do útero. Vem do útero. Deus tem útero, irmãos? Não, mas Ele gera vida. Ele é o autor da vida. Por isso que Ele é misericordioso. E por isso que uma outra pessoa só tem misericórdia da outra se ela realmente se compadecer e for uma pessoa que gera vida. Por isso que Ele está falando de uma mulher aqui. Porque uma mulher, ela gera vida no seu útero. E mesmo assim ela vai se esquecer muitas vezes. Algumas mulheres se esquecem dos seus filhos. Mas Deus não. A misericórdia de Deus, ela vem porque Ele é o gerador da vida. E eu só vou ser misericordioso se eu também me compadecer do outro. Se gerar vida dentro de mim. E essa palavra, ela não é no singular, ela é no plural. Eu não posso fazer uma misericórdia e parar por ali. Já ajudei. Ela é no plural, essa haramim. Eu continuo a ser misericordioso, né? Por isso que Ele diz que Ele não vai se esquecer da gente, porque a misericórdia dEle continua. Amém, irmãos? Mesmo quando a gente faz uma coisa errada, mas quando a gente se arrepende, a misericórdia do Senhor, ela se renova, né? Ela se renova, né?
A cada manhã é o caso do povo de Israel. Eles eram idólatras, então foi levado para o cativeiro. No cativeiro eles se converteram da idolatria. Nunca mais Israel adorou outros deuses. Sabiam disso? Não. Depois que eles voltam do cativeiro, acabou a idolatria em Israel. Cometeram outros pecados, né? Mas a idolatria foi banida. Eles se arrependeram do seu pecado. Então a misericórdia do Senhor, ela se renova. Ela gera de novo um perdão. Ela gera de novo vida. Por isso que eu também devo ser misericordioso. Amém? Porque Deus é misericordioso comigo. Quando Ele fala aqui que Ele, todavia não me esquecerei de você, é isso. Mesmo eu sendo o que sou, mesmo eu cometendo o que eu cometi, mas se eu me arrependo, a misericórdia dEle vem sobre mim. Amém? Aí Ele não se esquece de mim. Ele não vai se esquecer de mim, Ele não vai me abandonar. Quem abandona Deus somos nós, irmãos. Né? Não é... Uma vez eu falei para uma pessoa que tinha saído da igreja, né? Ai, pastor, não sei o quê. Eu falei, a igreja continua no mesmo lugar. Ela não saiu de lá. A igreja continua no mesmo lugar. Por que você não vai lá? Ah, um dia eu vou, nunca, né? Nunca mais voltou. Olha como é a gente que abandona o Senhor. Porque a igreja continua aqui, não continua? Glória a Deus, né, por isso. Mas a pessoa... foi a pessoa que saiu. E se ela quiser voltar, as portas estão abertas. Por quê? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, amém? Mas tem que haver arrependimento. A passagem para o céu é fé e arrependimento. No céu não entra o soberbo. Por que eu não me arrependo? Porque eu sou soberbo. Eu vi um vídeo essa semana, foi um trecho rápido, da Desi Gonçalves, né? E ela num programa da Angélica, ela dizendo que ela não gostava de crianças, né? E também falando que ela nunca se arrependeu daquilo que ela fez. Não, esse foi outro. Ela também já falou isso. Ela falou só que não gostava de criança. Foi essa cantora que morreu, Elza Soares, aos 92 anos. Perguntaram para ela assim, mas você fez tanta coisa na sua vida e tal, você se arrepende de alguma coisa? Ela falou, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. 92 anos de vida, ela só fez coisas boas. Só coisas que agradaram a Deus. Olha o orgulhoso. O orgulhoso, ele não se arrepende, né? A gente peca em pensamento, irmãos. Né ou não é? Né? Passou um minuto, ui, meu Deus, já pequei. Por isso que a gente tem que orar todo dia, né? Orar sem cessar, né? Pedindo direto para Deus nos perdoar, porque a gente é muito complicado. Aí uma pessoa está com 90 e tantos anos, outra com 103, eu me arrependo daquilo que eu não fiz, mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Você só fez coisa boa? Parabéns, né? Quando chegar diante de Deus, você fala isso. Deus declara em sua palavra, querido, eu, todavia, não me esquecerei de você. Somos nós que esquecemos de Deus. Somos nós que abandonamos a Deus. Jesus morreu de braços abertos. Ele está sempre nos esperando, né? Arrepende e volta. A segunda razão para que nós confiarmos nessa declaração de Deus é que aí no versículo 16, eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, irmãos. Estava pensando nesse texto aqui, eu falei, meu Deus, né? O meu nome está gravado na palma da mão de Deus. Você já imaginou isso? Teu nome, irmãos, o teu nome está gravado na palma da mão de Deus, né? Está lá, ó, gravado, né? Gravado, é que não se apaga. Está lá, ó, Leonor, Edna, Dorinha, Carlos, né? Cantão. Olha que coisa tremenda. A promessa dele é tão forte, né, que ele diz, olha, todavia eu não me esquecerei de vocês. E ele continua e fala, olha, eis que nas palmas das minhas mãos eu tenho gravado o teu nome. Jamais eu vou me esquecer de você, porque está gravado. Gravou na mão de Deus o teu nome, né? Nós estamos nas mãos de Deus. Olha que coisa tremenda, né? Não importa o que a gente vai passar ou está passando. O que importa é que eu e você estamos nas mãos de Deus. Tem mão melhor para estar, irmãos? Meu Deus. Falei, Senhor, louvado seja o teu nome.
glórias a ti, Senhor. O Senhor colocou o meu nome aí na sua mão. Ele disse, sim, teu nome está gravado nas palmas. Você está nas minhas mãos. A pior coisa é estar na mão dos homens, né? É estar na mão do diabo, como muitos aí. Mas está nas mãos de Deus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Todavia, eu não esquecerei de você. Por quê? Porque você está gravado. Você está nas minhas mãos. E estar nas mãos de Deus é a melhor coisa, né? Lembra daquele episódio lá de Davi, lá em 1 Crônicas 21, do 11 ao 13, fala sobre isso. Quando Davi pega e manda fazer um censo para saber quantos homens de guerra ele tinha, para saber o seu poder bélico, porque ele achava que a conquista dele, de todas aquelas terras ali, tinha sido por causa do exército dele. Ele esqueceu que foi Deus que deu toda aquela vitória. E quando ele faz isso, Deus manda um profeta falar com ele, né? E fala assim, você fez coisa errada. Como que você fez isso? E ele falou, realmente. E o profeta traz três sentenças que Deus manda levar para ele, né? 3 anos de fome, 3 meses fugindo do inimigo, ou 3 dias nas mãos de Deus, sendo castigado por Deus. E Davi fala assim, eu prefiro 3 dias, eu prefiro na mão de Deus, ser castigado na mão de Deus, do que ser castigado na mão do homem, né? Porque Deus, ele é misericordioso. E ele fica realmente, né? 3 dias, morre 70 mil pessoas ali em Israel. Mas ele fala, não, eu não quero ficar... Olha, e eu estava observando esse texto, olha como Deus é realmente misericordioso, irmão. 3 anos de fome, né? 3 meses fugindo do inimigo e 3 dias só. Olha que Deus bom. Se fosse a gente fazia o contrário, né? Não, 3 dias na mão do inimigo, 3 meses de fome, 3 anos na minha mão. Eu vou massacrar esse Davi, né? Deus faz o contrário. 3 anos de fome, 3 meses sendo perseguido pelos inimigos, 3 dias. Porque eu sou misericordioso. Amém? Então não importa, irmãos. Não importa a pandemia, não importa a luta, não importa isso. O que importa é que Deus está dizendo, olha, todavia eu não vou te esquecer. Todavia eu não te abandonarei. Por quê? Porque você está escrito na minha mão. Você está nas minhas mãos. E não nas mãos dos homens, né? Tem gente aí que põe a sua fé em homem, né? A gente não vê a briga que está tendo aí. Lógico que a gente tem que se decidir em relação a um candidato ou não. Mas a minha esperança, a minha vida não está na mão de homem nenhum, não. A minha vida e a sua vida tem que estar nas mãos de Deus. A nossa esperança vem do Senhor. Mas as pessoas colocam na mão do homem. O homem é falho. O homem erra. Não é? O homem fala uma coisa, daqui a pouco ele volta para trás. Mas Deus não. Deus é misericordioso. Amém, irmãos? Coloque sua vida na mão de Deus. E tem muitos que estão na mão do diabo. Né? Faz um pacto com o diabo. Né? E não estão nas mãos de Deus. A terceira razão para que nós confiemos que Deus jamais nos abandonará, também aí no versículo 16, ele continua aqui, né? Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Os muros significam a proteção de Deus, irmãos. Se ele está dizendo que ele não vai desamparar, que ele vai cuidar, que nós estamos na mão dele, ele está dizendo, olha, eu vou colocar um muro diante de vocês, amém? Vocês vão estar guardados, né? É eu que guardo vocês. É eu que sou o guardador de Israel, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o Senhor, irmão. Ele não esquece de nós, né? Lembra de José? José foi, desde o momento que ele foi vendido pelos irmãos dele, até ele chegar no trono, como governador do Egito, foram 14 anos. Mas Deus não esqueceu dele, né? Não esqueceu, né? Deus não esqueceu de você. E Ele vai te proteger, né? Há uma proteção para mim e para você. Há um livramento, né, do Senhor.
há um livramento para a nossa casa e há um livramento para a nossa família, irmãos. E a gente tem experimentado isso, amém ou não? Temos experimentado isso. Temos vivido uma batalha, uma guerra, uma luta, mas o Senhor, Ele é o teu muro, amém? Ele tem colocado o muro dele diante de nós. É isso que Ele está dizendo para mim e para você, né? Nós estamos debaixo das suas mãos e Ele está com esse muro sobre nós, né? Tem um louvor de Josafá de Souza, que ele fala assim: sou falho e imperfeito, sei que nunca abres mão de mim. É a mão de Deus que me sustenta, é a mão de Deus que guarda, é a mão de Deus que me acalma, é a mão de Deus que me dá o livramento e me põe de pé. Amém, irmãos? É a mão de Deus, né? É o livramento dele. Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca te abandonará. Ele provê para você a salvação, amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, né? Nós temos que buscar a Ele. Para finalizar, eu quero deixar aqui para os irmãos o Salmo 116, 12. Por tudo, né, que Ele tem feito nas nossas vidas. O salmista diz assim: como posso retribuir ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim, amém? O que você vai fazer? O que você tem feito, né? O salmista fala: eu tenho sido tão abençoado, né? O Senhor não tem me desamparado, o Senhor não tem esquecido de mim, o Senhor tem me colocado nas suas mãos, o Senhor tem colocado um muro. E ele diz: olha, o que eu vou fazer para retribuir por todos os benefícios que o Senhor tem feito, né? Tem gente que é abençoado, tem gente que tem livramento, mas tem gente que continua na mão do diabo. Tem gente que não toma atitude de buscar ao Senhor, de vir para as mãos de Deus, de vir buscar ao Senhor, de entregar a sua vida para Jesus, né? Outro dia eu estava falando para a Mary, né? Eu falei: ó, tem gente que, não sei se é aquele slogan que a gente fala, né? Se não vir pelo amor, vem pela dor. E eu falei: tem gente que nem pelo amor, nem pela dor. Tem gente que é ingrato, né? Tem tido tanto livramento do Senhor, mas continua no mesmo lugar. Que esse salmo aqui seja para as nossas vidas, né? Como posso retribuir ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por mim, né? Pense nisso, irmãos, né? O que é que eu vou fazer? Às vezes tem coisas que tão pouca, né? E a gente não faz para Deus, né? Coisas tão mínimas, né? Tão pequenas, né? A gente para liberar uma misericórdia, a gente não libera. É para fazer uma coisa, a gente não faz. E a gente continua, Deus continua nos abençoando, porque é a promessa dele. Ele fala: todavia, né? Uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas todavia eu não me esquecerei de você. Eu estarei com você sempre. Amém, irmãos?